Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano. A aula de hoje aqui ela já está até no canal, só que eu dei uma pequena modificada nela e vou dividir em partes, porque para o nono ano o conteúdo não pode ser tão é, é, complicado quanto é para o ensino médio. E que aula é essa, professor? É a aula de eletricidade. Se você procurar aí, você já vai ver a aula de eletricidade, porém ela é focada no ensino médio e ela já é um pouco mais complicada. Eu vou tentar picotar ela e deixá-la um pouco mais simplificada, tá bom? Então hoje a gente vai ver a introdução à eletricidade e entender aí o que é a carga elétrica. Então a gente vai discutir sobre a origem da eletricidade, ver a composição de um átomo bem por cima e também discutir um pouco aí sobre a carga elétrica, o que ela é e como que a gente pode representar ela, beleza? Então vamos lá. Começando com o início. O que é eletricidade? De onde veio esse nome? Bem, lá na antiguidade, antes de Cristo, em volta de 620, 630 ali, 624 antes de Cristo, nasceu esse cara aqui que é o Tales de Mileto, né? Ele tem esse nome porque ele era da região de Mileto, lá da Grécia, e ele é tido até como o primeiro filósofo ocidental. Assim, se você pesquisar aí, você vai ver que o Tales de Mileto ele é um pré-socrático e tudo mais. Dentro das várias frases que ele tem, frases famosas, tem que quando perguntaram para ele o que é mais fácil, ele falou que o mais fácil é dar conselhos. E o que é mais difícil? O mais difícil é conhecer a si mesmo. Então, são frases aí que são atribuídas a ele, porém, não tem tanta certeza, tudo que se sabe dele não é totalmente é, comprovado porque ele não escreveu nada. Tudo que se sabe são através de escritos de outros filósofos que vieram depois dele e que atribuem a ele certo conhecimento, certas histórias e certas, vamos dizer assim, até lendas. Tudo bem? O Tales mesmo não deixou nada escrito a próprio punho pra gente, tá bom? Tá, e por que eu tô falando dele? Porque lá na antiguidade ele observou que quando a gente atritava uma certa pedra em lã, essa pedra, que aparentemente não tinha nada demais, ela era uma pedra como qualquer outra, quando a gente atritava ela em lã, ela adquiria alguns poderes parecidos com poderes mágicos, né? E o Tales, se você estudar ele na filosofia, você vai ver que ele é um dos caras que vieram aí meio que acabando com essa ideia de misticismo. Mas enfim, o Tales, ele quando atritava a pedra em lã, ele percebia que essa pedra conseguia levantar objetos leves, palha seca, pena, coisa muito leve, coisa muito pequenininha ali, ele conseguia levantar, né? Porque a força em si não era muito grande. Então, e tudo isso vinha do atrito da pedra com a lã. A própria lã também ganhava algumas propriedades, eles perceberam depois, mas de início o que chamou mais atenção foi esse poder que a pedra adquiria, beleza? Essa pedra, o nome dela é âmbar. Aí você pode falar, professor, âmbar, esse nome não me é estranho. O âmbar é uma pedra conhecida até da gente, é usada bastante para bijuteria e até em filmes como Jurassic Park, ela aparece porque ela é a seifa fossilizada de uma árvore. Então, quando uma árvore ela solta aquela seiva lá, você corta ela como se fosse fizesse um machucado nela, ela sangra, né? Entre aspas, vamos colocar sangrar aí entre aspas, uma espécie de um líquido dourado, como se fosse um mel. Algumas árvores, né? A seringueira, por exemplo, a seiva dela seria o látex aí, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Inclusive no Jurassic Park aparece o filme porque eles conseguiam DNA de dinossauro através de mosquitos que foram conservados, porque essa seiva prendeu esses mosquitos. Isso é verídico, essas pedras aqui elas existem mesmo, esses animais aqui, esses insetos, eles vêm dessa época, da época pré-histórica aí, porque a seiva, a partir do momento que ela prendia o inseto ali, não só a partir do momento que ela prendia o inseto, mas qualquer seiva, ela fossiliza. Depois de um tempo ela vai endurecendo, 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 e conforme o tempo passa ela vai ficando cada vez mais dura, de forma que ela vira uma pedra. Então ela tem essa aparência bonita, por isso que hoje é usada bastante em peça de bijuteria e tudo mais. Então esse daqui é o âmbar, tá? E olha só, âmbar, se você vê em grego, o nome grego para o âmbar é electron. E daí
tem-se o nome de eletricidade. Como a primeira vez que foi observado isso daí, não a primeira vez, mas a primeira vez que se foi discutido, né? Talvez outra pessoa já tivesse percebido antes, que isso vinha da pedra, deu-se o nome ao poder da pedra em específico. E como a pedra se chamava elétron, deu-se o nome então de eletricidade, alguma coisa que vem do elétron, que no caso em grego é âmbar, tá? Se fosse no Brasil, se fosse descoberto no Brasil, a gente daria o nome de ambaridade, né? Se bem que o Brasil nem foi descoberto, nem existia naquela época, né? Aqui era dominado pelos índios e tudo mais. Enfim, tá bom? Então, essa aí já é a primeira coisa. A origem do nome eletricidade, ela vem da pedra com a qual se observou a primeira vez essa potencialidade, esse poder, tá? Que a gente chama de eletricidade. Agora pensa comigo. Aí a gente tem uma foto aí que ilustra bastante essa ideia, né? Você pega o âmbar, você atrita ele com lã, e aí ele consegue puxar objetos pequenos aqui, como palha seca, até mesmo essa pena aqui, como está na foto, tá? Não tem nenhuma cola aqui, não tem nada. É simplesmente a força que foi observada naquela época que está aparecendo aqui. Beleza? Como se fosse a força de um ímã também. Vamos fazer um exercício mental aqui, cara. Pensa comigo, naquela época o pessoal 600 a.C., né, sem tecnologia nenhuma, sem não conhecimento, mas sem ideia de máquinas avançadas em nada disso. O pessoal vendo aquilo, eles devem ter ficado totalmente, eita maluco, olha o barato doido que tá acontecendo aí, mano, que louco. Porque não era o poder da pedra que ela tinha ali, quando ela tá parada, tranquilo, sozinha. Você encontra a pedra, ela já tá puxando as coisas. Isso aparecia se você esfregasse ela, você tinha que esfregar a pedra para aparecer esse poder. Então, tenho aqui com meus botões tentando imaginar isso naquela época. Deve ter sido um negócio muito louco para eles. Deve ter virado uma febre ali. Todo mundo queria esfregar essa pedra para ver melhor o que estava acontecendo, né? Também fico pensando o que deu na cabeça do cara de esfregar a pedra. O que ele precisou fazer isso? Será que ele quis polir ela para deixar ela bonitinha, né? Não sei. Enfim. Então, o que será que eles pensaram? Tem isso. Eu pensaria no caso que foi, né, alguma coisa mágica, um capiroto que incorporou ali, né? Não, brincadeira, pessoal. Eu pensaria isso de verdade, na verdade, né? Não é brincadeira não. Eu pensaria, falaria, eita, quem Deus Pai, é o tinhoso que tá aí. Mas o Thales não. O Thales, ele era um cara que ele queria desmistificar as coisas e para ele tudo teria um porquê. Né? E como que ele explicou esse fenômeno? Nessa época, como que ele arrumou uma ideia? Lembrando, pessoal, que a ciência, como a gente conhece hoje, ela não existia, tá? Não tinha aquela questão de você fazer experimento e tudo mais. Tudo era observação e a filosofia. Você pensava sobre aquilo. A filosofia ela é muito importante, porém, ela não faz experimentos para provar aquilo. A diferença da filosofia e da ciência é isso. A ciência é como se fosse uma filosofia. Todo cientista precisa ser um pouco filósofo também para pensar nos porquês. Só que ele vai testar as teorias, né? Diferente do filósofo também. Naquela época eles não tinham nem tanto poder tecnológico para fazer teste. Mas enfim. Então a resposta do Thales foi uma resposta muito boa. Eu sempre quando eu dou aula disso, eu enfatizo, eu falo, cara, essa é uma ideia muito, muito boa. A resposta para ele foi fluido. Ele pensou o seguinte, que quando eu tenho uma pedra, no caso, a pedra aqui, eu vou até fazer o meu desenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a pedra que é o âmbar. Esse é o meu âmbar, ele está aqui de boa, né? E quando eu esfrego ele na lã, o que acontece é o seguinte, no mundo, todas as coisas elas são como se fossem recipientes para um fluido invisível. O que é fluido? É uma coisa que flui. A água é um fluido, o gás é um fluido, o refrigerante que você gosta de tomar é um fluido, então é tudo aquilo que flui. E o fluido, ele tem o formato do recipiente que ele contém, né? Então, no caso, o Thales ele pensou o seguinte, vamos imaginar que existe um fluido invisível que a gente não conhece, que a gente não consegue ver. Mas ele existe, ele está aí. A gente só não consegue ver, a gente não consegue pegar nele. Mas ele é um fluido invisível. Do mesmo jeito que a gente imagina alma, espírito, como a gente imagina isso, o Thales pensou, vamos supor que exista essa coisa, e essa coisa é a eletricidade. Então todo o corpo ele funciona como se fosse um recipiente para eletricidade.
E se esse corpo está totalmente completo com eletricidade, ele está cheio de eletricidade, ele está completinho, total, ele está de boa, ele está feliz, ele está legal. Porque o espaço todo que ele tem para completar está cheio, está completo, está delícia, está delícia, está ok. Quando eu esfrego um no outro, então essa é a ideia dele inicialmente. Na natureza, todos os objetos estão completos com esse fluido, né? Quando eu esfregar um objeto no outro, eu vou lá, pego a lã e faço tchuc, 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 tchuc aqui no âmbar. O que vai acontecer? Pelo movimento, pela essa esfregação, esse esfrega-esfrega gostoso, um corpo acaba roubando o fluido do outro. Então vamos supor aqui que o âmbar, aí a regrinha de quem rouba de quem aí é indiferente aqui pra gente agora, né? Só a ideia que basta. Então vamos supor que a lã roube fluido do âmbar. Então, a partir de agora, a lã ela vai ficar com mais fluido do que ela tinha. Então, pensa, ela já estava completa. Se ela roubou fluido do âmbar, agora ela vai ficar com mais fluido do que ela realmente precisa. Então, ela vai ficar com mais, ela vai ficar positiva aqui, ela vai ficar com mais fluido. E o âmbar, ele perdeu. Ele estava completo e ele perdeu fluido. Então, ele vai ficar com menos fluido do que ele tinha antes. Daí vem essa ideia de sinal negativo e sinal positivo. Sinal positivo porque ele está com mais fluido do que ele precisa, e o âmbar aqui sinal negativo porque ele está com menos fluido do que ele precisa. E olha que ideia genial. Isso explica por que o âmbar começa a atrair as coisas. Porque a partir do momento que ele está sem, ele é uma coisa que não é natural. Na natureza tudo tem que estar completo, tudo tem que estar cheinho de eletricidade. E ele, no caso, agora está com menos do que ele pode ter. E aí ele começa a procurar do lado de quem tem para dar para ele. Então ele quer roubar das outras coisas. Então a partir do momento que ele vê uma pena que está aqui perto, então esse aqui é o âmbar que está eletrizado, que ele está com menos fluido do que ele precisa. Então ele vê uma pena que está aqui perto, ele vai falar: ó pena, chega aqui rapidão. Por que ele quer que a pena chegue perto dele? Para que ele possa roubar o fluido que roubaram dele anteriormente. E aí ele explica essa atração. Olha que legal. Um, dois, três e voltando. E isso era legal também porque quando você atritava duas pedras separadamente, né? Eu tenho uma pedra com uma lã aqui e atritei os dois. Essa pedra ia ficar negativa. Se eu pegasse uma outra pedra diferente, tivesse um outro tiozinho lá que tivesse com uma pedra diferente, com a lã também esfregasse, essa pedra também ia ficar negativa e essa lã positiva. E eles observaram depois que se eu pegasse essa primeira pedra e aproximasse dessa segunda, elas iam se repelir. Então, se eu tiver dois âmbares que foram atritados separadamente, esse daqui ia afastar dela. E essa ideia do fluido dele também explica isso. Por quê? Ele falava o seguinte: pô, essa pedra aqui já está com pouco fluido, ela está com pouca eletricidade, ela vai querer pegar de alguém. E essa daqui, idem, mesma coisa, ela também está com pouco fluido, ela está com pouca eletricidade, ela vai querer roubar de alguém. Então pensa o seguinte: essa daqui, quando olhar para outra, ela vai falar: nossa, eu estou precisando pegar fluido de alguém, eu não posso perder mais, porque eu já perdi bastante, já me roubaram bastante. Eu vou ficar perto dessa daqui, que eu sei que ela vai querer roubar. Eu sei que se eu ficar perto dessa daqui, ela vai roubar fluido de mim. Eu já estou com pouco. Eu vou ficar perto dela? Não, nem com caramba, vou embora. E ela vai embora, ela se afasta. Mesma coisa essa daqui. Essa daqui fala: nossa, eu estou procurando fluido, eu estou com pouco fluido. Eu sei que essa daqui quer roubar de alguém. Eu vou ficar perto dela? Não, eu vou embora. E afasta. Então, essa explicação do Tales lá e dos gregos antigos, ela é tão boa que ela explica até a repulsão. Idem também para o caso da lã, porque a lã aqui nesse caso, ela não quer ficar com mais, ela quer ficar com menos. Então, quando você tem um corpo aqui, vamos supor a lã, atritei essa lã aqui, ela está carregada positivamente, eu vou aproximar dessa outra lã. Elas se repelem também. Corpos com cargas a mais, né, com eletricidade a mais, se afasta também, porque, como se explica isso através do fluido, essa lã não quer ficar com esse excesso de eletricidade, ela quer passar para alguém. Então, qualquer corpo que estiver próximo dela, ela vai puxar para passar. Porém,
essa daqui também está com excesso e está querendo passar para outro corpo. Na hora que eles estiverem perto aqui, um vai olhar e falar, pô, eu já estou com eletricidade em excesso, eu quero jogar isso em alguém, estou louco para jogar em alguém, não pode jogar no ar. E essa daqui também está querendo jogar em alguém. Vou falar, pô, eu já estou com mais, estou com excesso, eu vou ficar próximo dessa daqui e correr o risco dela jogar mais ainda para cima de mim? Não, estou fora e vai embora. E essa daqui pensa a mesma coisa e vai para o outro lado. Então também tem repulsão. E se você pegar o âmbar e a lã, você vai ver que os dois se atraem. O âmbar está aqui carregado negativamente, né? Porque ele está com falta de fluido. A lã está com excesso de fluido. Quando aproxima os dois vão se aproximar mutuamente. Aí eles vão se atrair mutuamente e espontaneamente eles vão se atrair. Então, essa ideia de fluido é uma ideia muito boa. Toda vez que eu estou em sala de aula, eu bato palma para isso daqui, que é uma ideia muito, muito boa mesmo. É isso que acontece realmente? Não, mas a explicação é ótima. De certo modo, a gente pode entender que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente tem hoje. A gente já vai discutir na próxima aula melhor essa ideia de eletrização. O que acontece? Mas o que vocês têm que entender é que o positivo e negativo das cargas elétricas vem dessa ideia lá dos gregos, né? A ideia de positivo porque tem mais, negativo porque tem menos, né? E hoje a gente sabe que cargas com sinais iguais se repelem e cargas com sinais diferentes se atraem. Então essa é mais ou menos a ideia. Um corpo, quando rouba fluido do outro, o corpo que ficou com menos fluido, no caso aqui o copo, né, está perdendo fluido, o copo ficaria carregado negativamente, porque ele está com menos fluido do que o normal, e o gatinho aqui, no caso, é o corpo que está roubando eletricidade, ele vai ficar com mais, então ele vai ficar carregado positivamente, tá? Então olha que ideia bacana essa de troca de fluidos, corpos trocando fluidos. É muito difícil de você provar isso porque é uma coisa que você não enxerga, que você não consegue pegar, como que você vai provar, né? Então o que vocês precisam saber é isso. Cargas iguais se repelem e cargas diferentes, sinais diferentes se atraem, tá? Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele e positivo com negativo se atrai. Eu aposto que todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, ou da escola ou até mesmo fora dela, beleza? Tranquilo? E você pode tentar refazer esse experimento em casa. Através de um pente, você pode esfregar um pente, ou até mesmo no seu cabelo, ou em um outro um pedaço de lã mesmo. E se você aproximar ele de pequenos pedaços de papel, aqui ó, você pega papel, picota papel, deixa bem picotadinho o papel. Aí na hora que você esfregar o pente no cabelo e aproximar, você vai ver que esses pedaços de papel vão ser atraídos pelo pente. Por que eu preciso cortar o papel? Porque essa força ela é muito pequenininha, ela é muito fraca, ela é baixa intensidade. Então o papel ele precisa ter um peso muito pequeno, ele precisa ser leve. E como a gente sabe que o peso ele depende da massa, aqui a ideia de cortar o papel é justamente isso, para você ter pedaços com massa pequenininha, pedaços pequenos de papel aí para poder ser atraído e o peso não influenciar tanto, beleza? Tranquilo? Então é isso daí. Tá, e como que é hoje, professor? Hoje a gente sabe que tudo no mundo é composto de átomos. E a eletricidade ela vem das partículas que compõem o átomo. Então o átomo ele é separado basicamente em duas partes principais, que é o núcleo, que é onde ficam as partículas positivas e os nêutrons, né? As partículas positivas a gente chama de prótons, as partículas neutras nós chamamos de nêutron, né? O nome é meio autoexplicativo aí. E a outra parte mais importante é a eletrosfera. A eletrosfera é a região em volta do átomo onde os elétrons estão girando aí, né? Na verdade os elétrons não estão girando, mas a gente chega lá um dia, tá bom? Mas se você imaginar que os elétrons giram em torno do núcleo, da mesma forma como a Lua gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, isso fica mais fácil de visualizar e de entender, tá? Mas na verdade os elétrons não estão girando, mas isso não entra no caso. Esse exemplo é bom também, beleza? Então, elétrons na eletrosfera em volta, prótons. Bom. Lembra que a gente falou que todos os objetos na natureza eles estão
tranquilos, eles não querem atrair e nem pegar ninguém, porque a eletricidade deles se anula. Então você pode observar por esse desenho aqui que o meu núcleo tem dois prótons, ou seja, duas partículas positivas. Então tem um positivo aqui, outro positivo, dois positivo. E no caso da eletrosfera aqui, eu tenho dois negativos. Então tem um negativo aqui, outro negativo, tenho dois negativos. Quando eu somar a eletricidade desse átomo no total, o nêutron não conta porque ele não tem carga, né? Então aqui a gente só trabalha com prótons e elétrons. Quando eu somar os dois, dois positivo com dois negativos, isso é zero. Isso significa que o átomo está eletricamente neutro. Significa que ele não tem carga elétrica dentro dele? Não, não foi isso que a gente falou. Ele tem carga elétrica dentro dele. Ele tem prótons e ele tem elétrons, portanto, ele tem cargas elétricas dentro dele. Porém, a somatória dessas cargas, a somatória da influência dessas cargas é zero. Elas se anulam por conta disso, tá bom? A influência elétrica delas no caso, beleza? Tranquilo. Então vamos para a parte final da nossa aula aí, uma aula bem rápida, uma aula bem tranquila. A gente vai falar o que é carga elétrica. O que é carga elétrica então, professor? A carga elétrica é uma propriedade das partículas, tá? Então a propriedade da matéria. Como assim, professor? O que significa isso? Eu acabei de falar naquele slide que eu tenho duas cargas positivas, eu tenho duas cargas negativas, e isso é um erro comum que a gente fala. Eu mesmo falo isso o tempo todo. É como se a gente chegasse e falasse, o meu peso é de 80 kg. Não, a minha massa é de 80 kg. O meu peso é a força que a gravidade exerce sobre essa massa, que a gente já discutiu sobre isso em aulas anteriores, né? Então é um erro que é comum, a gente aprende a falar, a gente continua falando porque é costume da gente. Mas na verdade o que existem ali são partículas, são corpos, são portadores de carga. E o que seria a carga elétrica? São características dessas partículas. Como assim? Complicou? Vamos lá. Vou pegar uma pessoa como exemplo. Então aqui eu vou colocar uma pessoa e essa pessoa ela é uma pessoa, a vá, é um objeto. Vamos colocar um objeto aí animado, né, para ficar mais científico. Dessa pessoa existem várias propriedades. Então, por exemplo, essa pessoa tem dois olhos, ela tem um nariz com duas narinas, ela tem uma boca. Se eu entrar dentro da boca dela, tem vários dentes, a gente pode contar o número de dentes que ela tem. Ela tem duas mãos, cada mão tem 5 dedos. Então, dentro dessa pessoa, que seria a minha partícula, vamos dizer assim, né? A pessoa, no caso aqui, ela seria a minha partícula. Eu posso ver várias propriedades dela, eu posso contar várias coisas, tem várias coisas nela que eu posso contar. Eu posso contar o número de roupas que ela tem, aqui no caso ela tem um livro e tal, né? Então, as pessoas têm particularidades, têm propriedades aí. Aqui, para usar como exemplo, eu vou pegar uma coisa que é comum na maioria dos humanos, pelo menos, né? Que é os olhos. Cada pessoa tem 2 olhos, tem um par de olhos, né? Um par de olhos aí. Aí você fala, professor, mas todas as pessoas têm 2 olhos. Algumas não, algumas perderam um olho no meio do caminho aí, né? Mas enfim, se a gente pegar a grande maioria, todas as pessoas têm 2 olhos. Por que eu estou falando isso? Eu estou pegando uma coisa para padronizar. A partir do momento que eu sei que uma pessoa tem 2 olhos, quando eu quiser contar o número de olhos de um grupo extenso, fica mais fácil. Por quê? Aqui no caso, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas. Então, se eu quiser contar o número de olhos dessas 17 pessoas, eu não preciso ir contando um olho de cada vez. Eu vou lá, conto o número de pessoas. Deu 17. Eu sei que cada pessoa, então, tem 2 olhos. Eu posso fazer uma regrinha básica, aí, uma multiplicação. E aí eu vou ver que essas 17 pessoas vão ter 34 olhos, é o dobro, né? E isso serviria pelo número de dedos também. Então, se eu chegasse e falasse, a cada pessoa dessa tem 20 dedos, contando 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, né? Aí a gente teria 340 dedos, mas no caso o dedo é mais fácil da pessoa não ter, né? Tanto por algum problema genético, como também por perda mesmo, sei lá, o ex-presidente Lula, por exemplo, perdeu um dedinho, então é mais comum de você perder. O olho já é mais difícil, quase todas as pessoas têm eles aí, funcionando ou não, né? No meu caso, os 2 aqui tá pedindo arrego, mas isso não vem ao caso. Professor, por que você está falando de pessoas? Não está falando de eletricidade, não está falando de carga elétrica? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem. Essa ideia que eu passei para vocês é a de quantização. O que seria a quantização? A gente usa muito isso na física. A quantização é você falar que
algumas propriedades elas vão aparecer em quantidades específicas. Então eu posso falar que o olho das pessoas é quantizado. Ou seja, cada pessoa tem 2 olhos. Isso é uma quantização do número de olhos de uma pessoa. Não vai existir uma pessoa que tem 8 olhos. Não vai existir uma pessoa que tem 5 olhos. Então o que eu estou falando é uma quantização. O número de olhos que uma pessoa tem é quantizado. Isso acontece também com as cargas elétricas, tá? Com os portadores de carga elétrica. Lembrando, carga elétrica é a propriedade da matéria, né? Uma carga elétrica é uma propriedade da matéria, não é uma coisa. Então aqui, por exemplo, eu tenho um próton e um elétron. Esses são portadores de cargas. O nêutron não tem carga, então ele não entra nessa conta aqui. Então, o próton, pessoas, ele é uma partícula, tá? Ele não é uma carga elétrica, ele é uma partícula. O elétron, ele não é uma carga elétrica, ele é uma partícula. Dentro do elétron, eu posso medir várias coisas. Eu posso medir número de spin, eu posso medir a massa do elétron, eu posso medir a carga elétrica dele, porque o elétron ele tem carga elétrica, né? Mesma coisa do próton. Dentro do próton, eu posso medir várias coisas. Eu posso medir o número de spin, eu posso medir a massa e também eu posso medir, no caso aí, a carga elétrica dele. Então essa é a ideia. Os portadores de cargas não são cargas elétricas, eles possuem cargas elétricas, do mesmo jeito que nós possuímos olhos. Então quer dizer que nós somos olhos? Não, nós temos olhos. A carga elétrica, tá vendo? Até eu sempre falo isso daí, mas o próton é uma partícula que tem carga elétrica, tá? E qual que é o valor dessa carga? A carga é quantizada também. Tanto o próton quanto o elétron, ele tem o mesmo valor de carga elétrica. A carga elétrica a gente dá por coulomb, tá? Então, quando a gente for medir uma carga elétrica, vai falar, um objeto tem 10 coulombs de carga. Então, a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb, dado em homenagem a um cientista aí famoso que a gente vai ver mais para frente também. Então, o coulomb, no caso, é a unidade de carga elétrica. Então, se eu pegar um corpo que tem 20 coulombs, ele tem mais carga elétrica do que o corpo que tem 10 coulombs, tá? Meio óbvio isso daí. A unidade de medida de carga é o coulomb. No caso, o elétron e o próton, eles têm quantizada as suas cargas, ou seja, sempre o elétron e o próton vai ter o mesmo número de carga elétrica, sempre, tá? Então, professor, não tem como um elétron ter mais carga, sei lá, eu tenho 2 elétrons aqui, o elétron A e o elétron B, tem como o elétron B ter mais carga que o A? Não, todos os elétrons têm a mesma quantidade de carga. E qual que é essa quantidade? Essa daqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse elevado a menos 19 aí pode ser difícil para vocês entenderem, mas quanto maior o expoente aqui, significa que mais casas eu vou andar com a vírgula para trás. Então, no caso aqui, eu tenho que andar 19 casas para trás. Então, olha como que é pequeno o número de cargas do elétron e do próton. Ó. É 0,0000018 zeros e depois vem 16. Então, é uma quantidade de carga muito pequenininha. Pensa, quantos elétrons eu preciso para ter um coulomb de carga? É muito elétron que eu preciso para ter um coulomb de carga. Então, é isso que a gente fala quando a carga é quantizada, tá? Cada elétron só pode ter isso, só. E o próton, professor? Mesma coisa, igualzinho. O próton tem a mesma carga do elétron. Então, eles são iguais, professor? Iguais não, né? O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, mas em termos de valor, em termos de módulo, o valor é exatamente o mesmo, é 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? E aí, a gente arruma uma continha para saber o número, a carga elétrica que um corpo tem. Então, quando a gente quiser saber qual que é a carga que um corpo eletrizado vai ter, isso vai ser importante para a nossa próxima aula, é só você fazer uma multiplicação. Lembra o exemplo que eu dei dos olhos da pessoa? Como cada pessoa tem 2 olhos, um grupo de 17 pessoas, quantos olhos eu tenho ali? Como cada pessoa tem 2, 17 vezes 2 dá 34. Então aqui é a mesma ideia. O exercício ele vai te dar o número de elétrons que eu tenho, ou o número de prótons no caso, e vai perguntar qual que é a carga que tem aí, ali. Então você sabe que cada elétron vai ter esse valor, ou próton, né, depende do problema, vai ter esse valor, ele vai te dar o número que você tem de elétrons a mais, só você fazer uma multiplicação direta, tá? Então esse Q aqui é a carga resultante do corpo. Esse nome é justamente por conta disso, porque é o resultado, né?
Então, a carga resultante que um corpo tem. Esse N é o número de portadores de carga, beleza? E o E é a carga elementar. Carga elementar recebe esse nome porque ela vai ser sempre esse valor. É o valor mínimo de carga elétrica que eu posso ter. Não tem como eu pegar um elétron, por exemplo, e falar, eu quero metade disso daqui, então vou pegar um elétron e cortar pela metade. Não, isso não existe, tá? Não tem como eu fazer isso. Beleza? Então, beleza. Vamos fazer um exercício aí, um só, para não perder muito tempo e terminar a aula de hoje. Então, olha só. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 vezes, 1,6 microcoulombs. Esse micro aqui, ó, a gente vai ver depois também que ele representa 10 elevado a menos 6, tá? Então, micro 10 a menos 6. Não se preocupa com isso, não. Aqui no nono ano, o que importa mais é o entendimento da conta, tá? Não a conta em si. Sabendo-se que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron, né, e do próton, pode-se afirmar que no corpo há uma falta de tal. Então a gente precisa saber o que está faltando naquele corpo. Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma conta. Q é igual a M vezes Z. Então, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 6, né, que é o valor da carga aqui, que é esse que ele me deu. Lembrando que o micro aqui representa 10 a menos 6. Isso é igual o N, que é o número que eu vou descobrir, né, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse número aqui vai passar dividindo. Então, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, aí você fala, nossa professor, fica muito difícil divisão de potência de 10. Primeiro de tudo, esquece as potências por enquanto. Pega esse número aqui e o de baixo. O que eles estão fazendo? Estão dividindo. Então 1,6 dividido por 1,6 é 1. Então você pode até cortar assim, vamos dizer cortar, né? Não é cortar, mas vocês entenderam. E aí, vocês já viram em matemática, e quando você tem potências de mesma base, você e elas estiverem dividindo, você vai subtrair os expoentes. Então aqui eu vou ter 10 elevado a menos 6 menos o número que está embaixo, que é menos 19, tá? De novo, pessoas, não se preocupa muito com o cálculo aqui não. Depois a gente faz exercícios, faz uma aula só focando aí na parte de cálculo, tá? Então aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a menos com menos fica mais, então vai ser mais 19, e 19 menos 6, 13, tudo bem? Então o número que eu tenho aí é 10 elevado a 13. Esse número é muito grande, ó. É como se fosse 1 seguido de 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha que número gigante, né? Não consigo nem falar isso daqui direito, para você ter uma carga muito pequena, né? Então você vê que para juntar uma carga, uma eletricidade grande aí, você vai precisar sempre de um número absurdo de elétrons ou de prótons, tá? E aí vem a sacada. Ele perguntou o que é uma falta de quê? Tá faltando alguma coisa. Por quê? Aquele átomo que eu coloquei lá para vocês no início, ele tinha 2 prótons e 2 elétrons. E ele estava neutro, né? O que significa neutro? Ele não tinha carga elétrica resultante, né? Ele tem carga elétrica, mas não resultante. As duas cargas se anulavam. Quando eu tiro um elétron dele, eu vou lá e mando esse elétron embora, ou seja, eu vou apagar esse elétron. Tirei ele. Ele estava lá, mas agora não está mais. Esse átomo agora não está mais neutralizado. Por quê? Porque agora ele tem 2 positivos e só tem 1 negativo. Então, se eu fizer aqui uma soma, eu vou ter 2 menos 1, vai sobrar 1 positivo. Então, ele ficou positivo por quê? Porque faltou dele um elétron. Está faltando um negativo aqui para anular o átomo. Então, isso é a mesma coisa aqui, tá? Então, a gente já descobriu o número de partículas que está faltando, que é do 10 elevado a 13. E aí, no caso, a gente precisa saber, aqui no caso só tem uma alternativa, né? Que é elétrons. Mas por que está faltando elétrons? Porque ele diz que a carga aqui do corpo é 1,6 microcoulombs. E como ele falou que é 1,6 é positivo. Se fosse negativo, ele ia falar é menos 1,6 microcoulombs. Então, olha só, preste atenção. Se a carga do objeto é positivo, é porque está faltando
negativo para ele. Está faltando negativo aqui para neutralizar. Sempre faz essa pergunta. Aí ele é positivo. O que eu preciso para neutralizar ele? Eu preciso de elétrons. Então aqui está faltando elétrons, tá? Então a resposta então é 10 elevado a 13. Está faltando 10 elevado a 13. O que? Elétrons. Porque se eu pegar esse número de elétrons e jogar aqui, vai anular essa eletricidade desse átomo. Beleza? Então, a resposta certa aí é a B mesmo. Tranquilo? Então é isso, pessoas. A aula de hoje foi rapidão, só para a gente discutir isso daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, guarda para vocês. E na próxima aula a gente discute melhor, tá bom? Tamo junto, porque daí tudo que vocês precisarem aí. E aí, falou!